Boa noite, igreja. Queria saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Obrigado, vou precisar. Dá para trazer mais depois, pastor? Então, como eu sempre digo, algumas vezes que eu tenho oportunidade de falar com a igreja, imitar coisas boas, né? E eu sempre vejo o Vieira subindo aqui, agradecendo a igreja que recebeu a família dele. E de igual modo eu quero agradecer a igreja que recebeu a minha família, que me recebeu, e eu louvo a Deus por essa igreja, aqui que eu aprendi muita coisa, aqui que fui ensinado por muita gente, desde o começo da minha caminhada. Tive o prazer de caminhar com amigos de fé verdadeiros, irmãos. Um foi embora, mas não morreu não, tá, gente? Está em Abu Dhabi. Mas aqui, eu não dei papelzinho a ninguém para fazer agradecimento, não é nada não. Mas eu queria comunicar à igreja, agradecer ao Senhor, porque a Ariana está grávida, né? Tem mais um vindo aí. Misericórdia. Já está bravo agora, imagina quando nascer. Agradecer, pedir à igreja que ore. A Ariana está com descolamento de placenta, ou seja, eu que tenho que fazer tudo. Lava a louça, faz comida, não tem jeito. É luta, mas estamos aí. E aqui, eu não agradeço muito a ela, não. Falar, obrigado, mas eu quero agradecer a Duda. A Duda está morando lá com a gente, e a Duda tem ajudado muito. A Duda traz a Maria para a escola às vezes, dá banho na Maria, dá comida para a Maria. Então, eu quero agradecer ela aqui de púlpito e dizer para ela que a gente ama ela. Cadê ela? Está lá atrás. Eita, escondeu lá. Ó. Eu nem falei nada que ia falar dela, não. Mas agradeço muito a vida dela. Deus colocou ela com a gente lá, né? E ouvindo tudo que foi dito aqui, o Emanuel veio aqui para poder dar uma introdução. A gente vai falar um pouco sobre o único, o nosso Deus único. Está baseado lá no Salmo 18, 31. Mas antes eu queria dar uma introdução aqui, conversar com vocês um pouquinho, pelo menos para passar meu nervosismo, que minha mão está suada, rapaz. Espera aí que eu dou o primeiro gole. Eu lembro que na primeira o pastor já me botou a jarra aqui. Eu já não estava nem mais com vontade de beber água, mas continuei bebendo água para passar o nervosismo. E hoje o pastor Cílio ainda está aqui. Nos outros ele não veio, agora ele está aqui. É agora que o bicho pega mesmo. Está aqui, ó, barriga, né? Mas eu queria fazer vocês pensarem aqui no começo. A gente, como seres humanos, nós temos o costume de fazer comparações, não é? A gente compara tudo. Carro, quanto cor, beleza, ano, quilômetro por litro. Quanto o seu faz, quanto o meu faz. Tem um que bebe mais, outros menos. A gente compara time de futebol, né? O meu time é melhor que o seu e tal. A gente compara pessoas, né? Altura, beleza, caráter, tipo físico, se é gordinho, se é magrinho, se é fortão, se não é. A gente compara cabelo grande, pequeno, careca, a gente compara tudo. A gente costuma fazer essas coisas, né? E assim, a gente tem um Deus que é todo poderoso, que é soberano. Ele está acima de tudo e de todos, como já foi dito aqui, e ele é impossível de fazer comparações com ele. Pense aí em alguma coisa que você poderia comparar a Deus. Eu acho difícil, né? Mas a Bíblia tiveram homens que compararam Deus com algumas coisas que a gente pode ver, né? Coisas que a gente pode tocar. Por tudo que sabemos e cremos, que o nosso Deus foi capaz de fazer e ainda poderá fazer, se assim for a sua vontade, Ele vai fazer. Mesmo sabendo que o nosso Deus não tem comparação com nada nem ninguém, alguns homens tentaram se colocar nessa condição, ou pessoas colocando outras pessoas nessa condição impossível de se alcançar, nesse patamar impossível de ser alcançado, ou se acharam mais poderosos que o Senhor, mas todos eles falharam miseravelmente, né? E assim, no critério que a gente daria para uma pessoa ser Deus, pensa aí, o que vocês sabem que Deus é, que as pessoas se colocaram nesse lugar
e que não é possível de alcançar. O que Deus é? Primeiro, o que Deus é, gente? Primeiro lá, todo-poderoso, onipotente, onipresente, soberano, todas essas características. Tem 3 que ele não transmite com ninguém: onipotência, onipresença, onisciência. Ele não transmite com ninguém. Mas algumas outras ele transmite: amor, justiça, misericórdia, graça. Isso ele transmite, né? Com o povo dele. E, assim, alguns desses homens que foram colocados, né, em patamares altíssimos estão mortos. Maomé está morto, Buda está morto. Mas tem um que morreu. Assim como Jesus morreu, mas Jesus está vivo para a glória de Deus. Os outros não. Os outros têm lá um lugarzinho específico onde ele está morto. Tem lá a lápide dele, está escrito lá: jaz aqui fulano, né? E alguns imperadores, vocês lembram que no Império Romano tinha uns homens muito doidão, vocês sabem disso, né? Os caras se colocavam na posição de Deus. Algumas pessoas ali do povo colocavam aqueles homens como deuses, mas era um pouco mais difícil eles serem colocados como Deus em vida, por conta do governo, né? O Senado não aprovava, as pessoas ficavam meio assim: pô, botar esse homem como Deus é meio perigoso. Então dava para eleger Deus naquela época, né? Aqueles homens se colocavam nessa condição, né? E tinha um bem doidão mesmo, de verdade. Eu vou citar pelo menos alguns aqui, né? Um específico era tal de Heliogábalo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse imperador. Esse imperador, ele ia para a porta da cidade, se vestindo de mulher, e queria ser mulher. Falaram que era o primeiro imperador trans do mundo que existiu. Ele ia lá para a porta, transformava a casa dele num prostíbulo, infelizmente, e quis se casar com homens. Ele se portava como uma mulher, e se vestia como mulher, se comportava, tinha comportamento de mulher. Mas nada disso, né? E tinha um outro pior que, não sei se era pior que ele ainda. Vocês já ouviram falar de Calígula, né? Calígula se apaixonou pelo próprio cavalo. Gente, que doideira. Calígula era apaixonado por um soldado e descobriu que o soldado tinha uma mulher, mandou matar o soldado. Calígula, ele era apaixonado pela própria irmã, cometia incesto. Tinha condição desses homens se colocar no lugar de Deus? Não tem, pô, impossível. Impossível, mas eles tentaram, né? E falharam. Aí, fala aqui, né, que vários imperadores ao longo da história do Império Romano foram objeto de adoração e reverência, né, sendo considerados deuses ou figuras divinas. Um deles era Nero. Embora não fosse adorado como um deus em vida, Nero foi divinizado após sua morte e seu culto se espalhou. Falei de Calígula aqui, conhecido por seus excessos e comportamento errático. Calígula também foi objeto de adoração e chegou a exigir que o chamassem de Júpiter e que lhe constituísse templo. Tem uma outra parada também que aconteceu com Calígula, que ele queria destruir o deus Netuno. Aí o que ele fez? Mandou o exército dele marchar para o mar e ficar esfaqueando a água. Os caras doidão demais. E esses homens queriam se colocar no lugar de Deus, serem divinizados. Impossível, pô. Domiciano foi o primeiro imperador romano a exigir ser adorado como Deus durante a vida. Olha só que doideira, cara. Trajano foi aclamado pelo povo como se já fosse um deus quando cumpriu votos aos deuses antes de ir para a Germânia. E César Augusto, embora não fosse adorado como um deus, enquanto vivo, sua divinização após a morte foi comum e ele foi considerado como o ancestral divino do imperador. E isso era um pouco comum naquela época, onde aqueles homens lá cometiam loucuras. Uma vez o Nando foi lá no PG do Neto, aí ele falou sobre as igrejas lá do Apocalipse, aí ele falou sobre Nero. Deu uma aula lá sobre Nero, um homem maluco que matou cristão pra caramba. E esses homens tentaram se colocar em patamar impossível de ser alcançado. Agora, queria entrar e falar de um personagem específico aqui, para a gente tentar entender como é que era a visão desse personagem sobre Deus, né? No texto de Isaías 36, eu não vou nem ler o texto todo não, porque eu só vou passar por alguns, para a gente tentar entender o que aconteceu, como que esse homem enxergava o Senhor, as coisas que ele fez, o que aconteceu com ele. É bem rápido que eu quero entrar no Salmo 18. Até
que hora, pastor? Até que hora? Vamos lá. Quando o rei Senaqueribe ele invade Judá, durante o reinado de Ezequias, o que ele faz? Ele entra lá e ele manda um representante, acho que é Rabsaque, é o nome dele, e ele afronta o rei Ezequias, fala um monte de impropérios, fala um monte de coisa lá absurda para ele. E o que acontece? Devido ao poderoso exército que Senaqueribe tinha, ele comete um erro, acho que foi o mais grave. Não foi o erro dele, não era afrontar Ezequias. O problema dele é que ele tentou comparar Deus a outras coisas. Aí a gente vai ver aqui rapidinho, tá? Ou seja, ele queria dizer com aquelas declarações ali, que ele mesmo era mais poderoso do que o próprio Deus. Consequentemente, né? Tudo deu errado. No verso 6, de Isaías 36, ele fala assim: eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, ele entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. Essa aliança quem tinha feito foi o rei Acais. Fez essa aliança com o rei, com Faraó. Só que ele tinha medo do rei da Síria invadir, o rei Acais tinha feito uma aliança com o rei da Síria. Só que ele tinha medo do rei da Síria tomar tudo. Aí ele vai e faz uma aliança lá com o Faraó. Ou seja, ele trai o rei da Síria. E ele confiou, o rei Acais, ao invés dele confiar no Deus Todo-Poderoso, que ele sabia que já tinha feito tantas coisas lá atrás pelo povo de Israel, não, ele preferiu confiar num rei, num humano, aí depois colocou a confiança em outro homem, no Faraó, que é pagão, que é corrupto, pecador, e não confiou em Deus. Aí eu fiquei pensando, né, quantas vezes a gente duvida do Senhor? Quantas vezes a gente deixa de crer no Senhor? Na minha vida, na vida de todo mundo aqui, eu sei que Deus já fez coisas extraordinárias. E o tempo vai passando, e a gente acaba deixando de acreditar que o Deus que fez aquilo no passado pode fazer agora novamente. Deixo de confiar nele. Diferentemente de Davi, diferentemente do próprio Ezequias, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, que confiaram no Senhor. E os versos 18, 19 e 20. Diz assim, ó: não vos engane Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Armate e Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles e a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países que os livraram e a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Caraca, ele acabou de botar Deus abaixo dele mesmo. Olha só, a Bíblia diz que não, a palavra diz que não existe outros deuses, só existe um Deus. O próprio texto de Isaías aqui, o próprio livro de Isaías fala diversas vezes: eu sou o único Deus, não tem outro Deus. (45:5) 45:5 diz assim, ó, lá em Isaías: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há outro Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Não tem outro Deus, não existe. Então tudo aquilo ali que Senaqueribe estava fazendo, estava tecendo comparações, era nada. E aí no final das contas ele se compara, se colocando ainda maior que o Senhor. Pô, se os outros deuses que não existem não puderam fazer nada por outras nações, esse Deus aí vai poder? Aí ele já não estava mais mexendo com Ezequias, né? Aí ele já mexeu com a pessoa errada. Foi lá e mexeu com o Senhor. Deus é soberano.
da forma que ele vai fazer, não importa, mas ele vai fazer. Aí, lá já no 37, no verso 23, não era contra o rei Ezequias que era proferido aquele monte de besteira que ele falou. Aí no verso 23 do capítulo 37, através de Ezequias, ele vai buscar o Senhor, ele vai lá falar com Isaías. Isaías vai dar toda a planta para ele, faz isso. Ele vai e obedece Isaías, ele clama ao Senhor, ele entrega tudo aquilo ao Senhor. Tem uma carta que é escrita que Ezequias coloca diante do Senhor enquanto está orando. Todas aquelas ofensas feitas ali, que estavam escritas na carta, Ezequias vai e leva, durante a oração, ele coloca lá para entregar ao Senhor. Esse aí está no sal, já era, para ele já era. Aí vai falar assim, ó: a quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Olha só, hein? Ele podia ter falado de qualquer um, poderia ter insultado qualquer pessoa, qualquer rei, mas ele insultou o Santo de Israel. Aí o que acontece? Já tinha sido sentenciado o Serol e Senaqueribe. Tem que falar com a linguagem meio jovem, né? Hoje é culto para jovem, mas é grito. Já tinha sido sentenciado. Aí lá no finalzinho, no verso 36, diz assim, ó: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esradom, seu filho, reinou no seu lugar. Ou seja, foi morto, e ele estava onde? Na casa do Deus dele, prostrado diante do Deus dele. Ou seja, ele duvidou do Santo de Israel, foi lá para a terra dele, depois que o anjo do Senhor passou o cerol em todo mundo, se prostrou diante dele, e foi morto ali, pelos próprios filhos. Por que o Deus dele lá não salvou ele então? Se os outros deuses das outras nações não salvaram, por que o Deus lá de Senaqueribe não salvou ele? Porque aqueles deuses não são nada, são palha, são pedaços de madeira, pedaços de pedra, não são nada, pô. O Senhor é o único Deus, só Ele pode salvar. E tudo aquilo ali que aconteceu, dentro desses acontecimentos, eu falei aqui, Ezequias orou ao Senhor, Ezequias entregou aquela causa nas mãos do Senhor, porque o exército de Senaqueribe era tão grande, que o exército de Ezequias não podia contra ele. Então, por forças humanas, nem pelo exército lá tinha condições de Ezequias conseguir ganhar Senaqueribe. E ele vai e entrega para quem? Para quem tem mais poder, para quem podia fazer alguma coisa. Se ele não tinha condições de fazer nada, o Senhor tinha. Só que Deus nos surpreende. Ezequias só queria ser liberto, não queria que o povo morresse. Mas Deus nos surpreende. O que Deus fez? Além de libertar o povo, ele vai lá e ainda mata 185.000. A oração de Senaqueribe não está escrito isso aqui não. Na palavra aqui não está escrito que ele pediu para matar ninguém. Ele só queria ser liberto. E o Senhor foi lá e vingou. Porque a afronta não foi contra Ezequias, a afronta foi contra o Senhor. Então, a gente pensando aqui como Senaqueribe viu o Senhor? Como um Deus qualquer, semelhante aos falsos deuses que ele derrotou, semelhante a Faraó, que era um homem corrupto e pecador. Para Senaqueribe, o Senhor era menos que o próprio Senaqueribe. De todos os erros, esse foi o pior, comparar Deus com alguma coisa. Só que dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, tem diversos textos de alguém comparando Deus a alguma coisa.
E quando a gente entra no Salmo 18, o próprio Davi faz isso. Ele compara Deus com algumas coisas. Vamos lá para o Salmo 18 agora. Estava marcado com a lapiseira e eu me perdi, amor. Como Emanuel falou aqui muito bem, esse contexto do Salmo 18 é um salmo de ação de graças. Esse Salmo 18, ele está lá em 2 Samuel 22. É um cântico de Davi, de ação de graças ao Senhor, pelos livramentos que ele deu dos inimigos e da casa de Saul. A casa de Saul perseguia constantemente Davi, mas não para capturar. Saul perseguia Davi para matar. E Davi não tinha condições de combater Saul. E mesmo quando ele teve condições de matar Saul, que estava ali entregue nas mãos dele, em 2 ocasiões, ele não fez. Ele não fez. Ele declarava, não vou tocar no ungido do Senhor. Tanto que quem matou Saul, o que ele fez? Vocês sabem, né? Mandou matar o cara. Aí, quando eu falei aqui que Davi fez comparações a Deus, né, comparando Deus a outras coisas, só que na ocasião que Davi fez isso para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Versos 1 e 2 do Salmo 18, por favor. A minha versão é a CF, tá, gente? Corrigida fiel, por isso que está um pouco diferente ali às vezes, que eu estou lendo aqui e não lá. 1 e 2, ele diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Está vendo como é que Davi comparou o Senhor a coisas humanas? Coisas que você pode ver, coisas que você pode tocar, mas aqui era da forma que Davi via o Senhor, porque dentro da necessidade que Davi tinha de ser liberto, de ser salvo, era da forma que ele enxergava Deus, e da forma que Davi enxergava o Senhor, foi da forma que o Senhor se revelou para ele, como um alto refúgio, como escudo, fortaleza, tudo isso. Não sei se vocês já ouviram, vocês já viram uma fortaleza construída no alto de uma montanha? Vocês já ouviram falar da fortaleza de Massada, como é que é? O negócio é extraordinário. Quem mandou construir a fortaleza de Massada foi Nero. Foi Herodes. Um lugar imenso, é lindo, tem uma piscina quente dentro da fortaleza. Vocês têm ideia do que é isso? Piscina quente numa colina. É algo que o ser humano pode ver e pode tocar. Só que assim, não existe palavra no vocabulário humano que uma pessoa possa usar para poder definir o Senhor. Então a gente vai usar coisas que os olhos conseguem ver, que as mãos conseguem tocar, que um humano consegue definir. Uma vez eu falei, não sei se foi aqui ou no Recanto Feliz, às vezes eu me confundo, porque eu fico tão nervoso pregando que, é como se um índio chegasse na cidade e visse um trem. Ele vai falar assim, vi uma serpente de ferro. Porque ele nunca tinha visto um trem, ele não sabe o que é a linguagem dele para definir um trem, é chamado uma serpente. Um negócio que fica lá fazendo zigue-zague, foi como ele pôde definir. E da forma como a gente vê Deus, a gente define Ele. Agora eu queria perguntar para vocês, na vida de vocês hoje, quarta-feira, 2025, quanto de agosto? Nem sei, 20 de agosto, como que vocês estão enxergando o Senhor? O que o Senhor está representando para vocês hoje? Para Davi, o Senhor representava tudo aquilo: libertação, fortaleza, salvação, escudo. E para você hoje, o que Deus está representando? Qual é a definição de Deus hoje para você? São perguntas que você pode responder aí no seu coração. A necessidade. Eu creio que vocês vão ver o Senhor segundo a necessidade de vocês.
que você precisa hoje? Qual é a necessidade hoje de vocês? Que eu acho que é dessa forma que vocês vão dirigir as orações de vocês, dentro da necessidade que vocês têm, e é dessa forma que vocês vão ver o Senhor. Assim como Davi, assim como Ezequias, quando orou, que precisava de libertação, precisava de salvação, ele foi e orou ao Senhor, e o Senhor fez além do que ele pediu. Era só para salvar. Deus foi lá e ainda acabou com o exército quase inteiro. Mas ele deixou sobrar gente, que acho que era para contar a história. É muita folha, pastor. É muita folha. Cuidado. Estou botando lá para trás. E aí eram essas as comparações que eram feitas. Aí eu coloquei um questionamento aqui. Com o que você tem comparado, né, o Senhor? O que Ele é para você agora? O que Ele está representando para você? O lugar que Ele disputa aí dentro do seu coração. Qual é o lugar que Ele disputa? O que você tem guardado aí no seu coração que está fazendo o Senhor disputar lugar com Ele? Eu acho que não tem coisa mais preciosa do que a presença dEle, né? É o privilégio de você saber que está sendo guardado pelo único Deus Todo-Poderoso. Eu acho que não tem privilégio maior que esse. Poder estar na presença dEle, saber que Ele está aqui conosco. E na minha oração, nem orei para começar, gente. Estou tão nervoso. E na minha oração em casa, né, fazendo o que eu faço sempre, quando vou escrever, pregando lá para o Senhor ouvir. Né, a primeira pessoa que ouviu a pregação foi o Senhor. Então fiquei lá pregando. Em determinado momento me emocionei, porque dentro da necessidade que eu estou hoje, é assim como eu vejo Ele. É assim que eu estou orando para Ele, é nisso que eu estou pedindo a Ele. E é dessa forma que eu estou achando, que eu estou crendo que Ele vai se apresentar para mim, dentro do problema que eu estou passando. Hoje eu oro ao Senhor para que aquele problema da Ariana regrida. E a gente foi lá no médico fazer a ultrassonografia ontem. Foi ontem. E o médico falou, deu uma fechada, mas continua tomando remédio, continua de repouso. Ou seja, pai, continua lavando louça, fazendo comida, que a sua esposa vai melhorar. Ela está de repouso absoluto e a gente está fazendo o que pode. Mas é dessa forma agora que a minha oração hoje é voltada para isso. É voltada para essa situação. E durante esse momento que eu estava falando com Deus em relação a isso, que eu estava pensando, eu chorei. Agora eu não vou chorar porque eu estou muito nervoso, mas eu estou com vontade. Mas foi isso. A minha oração estava sendo dirigida para a minha necessidade naquele momento e era da forma que eu via Deus. E agora, as minhas orações daqui até o final da gravidez, eu oro para que seja antes, vai ser relacionado a isso. Para que ela fique boa, para que ela fique melhor. Não para ela voltar a fazer comida e lavar louça, mas para o bebê não correr risco. Porque essa oração que eu faço, esse pedido que eu faço, não é para mim. Vocês já pararam para pensar no que você precisa, às vezes, estar submetido ao que você quer, e o contrário também? Às vezes o que você quer não é isso. Até me enrolei aqui. Estou tão nervoso que eu me enrolei. Mas já pararam para pensar que o que eu quero não é o que eu preciso realmente? Que o que eu preciso, que o que eu necessito, o Senhor já sabe. Mas ainda assim Ele quer que você quer que você fale. Se vocês pararem para pensar e lembrarem da passagem lá do cego de Jericó, o cego de Jericó vai atrás dele, falando, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí os apóstolos lá, os discípulos não querem deixar o Senhor chegar perto. Aí ele fala, não, deixa ele chegar. Aí ele vai lá e pergunta para o cego, do que você precisa? Aí ele fala assim, Senhor, eu quero ver. Vai, segundo a sua fé você vai ver. Então, segundo a minha fé, eu creio que o problema da Ariana vai ser sanado. Segundo a minha fé, eu creio que esse bebê vai nascer perfeito, para a honra e glória do Senhor, não é para minha. E o pedido que eu preciso hoje não é para mim, me envolve, mas não é para mim. O pedido que eu tenho hoje para Deus é para que aquele bebê nasça perfeito. Mas, como é que é a palavra que eu uso? Porque assim, a gente sabe que um bebê, uma pessoa com limitação, até certo ponto dificulta as vidas dos pais, né? Mas os pais não vão estar aqui para sempre, pô.
Depois aquela pessoa vai ter que viver com um problema para o resto da vida e não vai ter o amor do pai e da mãe para poder cuidar. Quem vai cuidar são outras pessoas aí. Então eu quero que aquela pessoa, que o meu filho ou minha filha seja independente, seja física, motora, seja mentalmente. Vocês entenderam? Para que ela viva essa palavra, viva plenamente. E eu creio que isso é a oração de todo pai, de toda mãe, que o filho não tenha nenhum problema, porque a gente sabe que é difícil, a gente tem aqui na igreja, vários pais e mães aqui, com filho com algumas condições especiais, e em determinado momento da vida, precisa dar uma parada, eu preciso tomar conta do meu filho, eu preciso cuidar dele, então hoje a minha oração me envolve, mas não é para mim, é para ele e para ela, que os dois saiam recuperados disso aí, que o bebê nasça tão grande quanto a Maria nasceu, que a Maria nasceu com mais de 4 quilos, que a Ariana se recupere antes disso, que ela volte a fazer as coisas dela, porque é difícil, não só para mim, mas para ela também. Qual era a necessidade de Davi durante as perseguições? Qual era a necessidade de Ezequias na ocasião da invasão do rei assírio? Livramento. Estou correto? Davi tinha uma necessidade e era assim que ele o via. Era assim que ele via, era assim que ele se apresentava. Assim como Ezequias precisava, o Senhor se apresentou. Mas os dois declararam ser totalmente dependentes de Deus, só pelo fato de eles recorrerem ao único Deus, ou ao único que podia fazer alguma coisa por eles. Não tem como eu achar que eu dependo do Senhor e tentando buscar ajuda em outros lugares. Está longe da boca? Buscando ajuda, eu tenho que buscar nele. O socorro que eu preciso, eu busco nele. Por isso que eu perguntei qual a necessidade de vocês hoje. De repente alguém aqui está precisando de emprego. De repente alguém está aqui precisando de cura de alguma coisa. Libertação em alguma área da vida. Porque tem, não é porque a gente é igreja, está num contexto evangélico, que não tem ninguém precisando ser liberto de nada. A vida inteira a gente vai passar tentação, a gente vai sofrer muito, Então, o que a gente precisa? Pense como você vê Deus, segundo aquilo ele pode agir. Né? Aí, eu lembrei da passagem do Êxodo, antes do Êxodo, né? O texto está lá em Êxodo 3, deixa eu botar lá que eu vou, Êxodo 3, rapaz, tem pouco tempo, mas vamos lá, vai dar tempo, em nome de Jesus. O pastor Silas subiu aqui uma vez e falou assim, eu não atraso. Falei, pô, se ele que é o presidente aí não atrasa, imagina eu se for atrasar. Pô, nada, o Deus que livrou Ezequias e Davi foi o mesmo Deus que libertou o povo do Êxodo, no Êxodo, né? No Egito, tirou, que libertou. Usou uma pessoa, sim, foi propósito dele, usar Moisés, mas quando o Senhor se apresenta a Moisés, como é que ele se apresenta? Eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou. Êxodo 3,14 diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Uma vez o próprio pastor pregou sobre isso aqui, e ele falou que eu sou o que sou, ele tem um sentido muito mais amplo do que esse que a gente lê. O pastor hebraísta Luiz Saião, ele definiu isso. Eu serei o que serei, está além do que eu sou o que sou. Mas ele falou assim, se a gente for colocar mesmo corretamente como seria, vai muito além disso. Aí ele ainda deu outra definição. Eu serei o que serei. Eu virei a ser aquilo que eu determinar. Eu continuarei sendo. Ou seja, Deus vai ser aquilo que você precisar, na hora que você precisar, não é? Aqueles homens estavam precisando de quê? De libertação, né?
Aí, o verso 18, 31, o 31 dos Salmos, Davi vai falar assim: quem é Deus senão o Senhor? Naquela frase ali, ele está falando que é impossível de comparar Deus com qualquer outra coisa, ou pessoa, ou objeto. Aí aqui, quando ele fala assim, eu serei o que serei, eu virei a ser aquilo que eu determinar e continuarei sendo, o Senhor será o que você precisar na hora que você precisar. Pois bem, Ele pode agir de acordo com a nossa necessidade, mas Ele não está limitado e nem sujeito a ela. Ele vai agir de acordo com o que eu preciso. Mas se Ele quiser, e se for para a honra e glória do nome dEle. Lembra do livro que o senhor leu, o pastor Jaime? Que o pastor falou assim, se não for para glorificar o seu nome, não resolve o meu problema. Eu falei isso lá no Recanto Feliz. Dá para orar isso? Você que está passando por algum problema, dá para você orar isso? Se não for para glorificar o seu nome, não resolva o meu problema. Você consegue orar isso? Consegue pedir isso para Deus? É difícil, né? Eu que estou com aquele problema lá em casa, é ruim, eu não vou conseguir orar isso. Mas a gente tem que entender que independente da minha vontade, do que eu quero, o que mais vai importar é o nome de Deus ser glorificado. É o nome dele ser exaltado. Quando Davi comparava a ele, aquele monte de coisa grande, tremenda, era para exaltar o nome do Senhor. Como eu falei, no vocabulário humano não tem como você definir Deus. Então você vai pegar coisas que são possíveis as pessoas entenderem. Ao contrário de Senaqueribe, que diminuiu o Senhor, Davi exaltou o Senhor, apresentando Deus como um alto refúgio, como torre forte, como fortaleza, como alguém para proteger, como escudo. Deus não está limitado ao pensamento humano ou à nossa necessidade. Deus é soberano, Deus é incontrolável, Deus é ilimitado, Deus é infinito e Deus é eterno. Deus não pode ser definido a não ser na convicção de que Ele é único. Se você for definir Deus na sua vida, tenha uma certeza, Ele é o único. Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos. E esse homem, que tem um nome pelo qual sejamos salvos, é o próprio Deus que andou aqui. Quando aqueles homens lá em Atos caminharam com o Senhor, quando lá no Novo Testamento, que apresenta texto de pessoas que caminharam com Jesus, foram homens e mulheres que caminharam com o próprio Deus. Vocês têm noção do que é isso? Você está caminhando com o próprio Senhor, com o único, com aquele verdadeiro Deus que pode salvar. E quando Davi faz várias declarações nesse Salmo 18. Deixa eu abrir lá para eu encerrar, tá, gente? O pastor falou, cuidado mesmo, não estou nem conseguindo achar as folhas mais. No Salmo 18, Davi, no verso 6, Davi fala assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E o 13. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasa de fogo.
A versão que eu li, que era a NVI, fala que ao trovejar, foi ouvida a voz do Senhor, foi ouvida a voz de Deus. E alguns episódios na Bíblia, pelo menos 2 específicos, o Senhor falou com voz audível para as pessoas ouvirem. No episódio lá do batismo, ele fala: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então, se for para glorificar o nome dele, até a voz dele você vai ouvir. Você pode ouvir aqui, mas o que eu quero dizer é que quando é para glorificar o nome dele, ele faz com que você entenda e compreenda a voz dele, a palavra dele. Em quem tenho prazer, em Isaías 53:10, fala assim, ao Senhor agradou, né? Agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, né? Em hebraico, essa palavra agradou é chapetz, que significa ter prazer, deleitar-se. Em João 3,16, amor, nesse caso amou, vem do grego agapau, que significa ficar muito satisfeito, contentar-se com algo. Conseguiram fazer alguma relação do que eu falei aqui, do primeiro versículo e do segundo? Conseguiram? Agradou. Não é que o Senhor se agradou de matar Jesus, porque Deus é sádico, não. Aí o outro texto fala assim, que Deus amou o mundo. Não é que Deus amou o pecado que tem no mundo, não. Deus amou a sua criação. Deus amou aquelas pessoas que Ele criou. Antes da gente amar, Ele nos amou primeiro. Não é isso? Aí Ele fala assim, agradou. Pô, como que alguém vai se agradar com a morte de alguém? O único Deus se agradou com a morte de Jesus, porque a morte de Jesus exerceu justiça, e só através da morte de Jesus, esse povo que Ele amou, podia ser salvo. Nesse balaio, está eu e você. Nesse meio, nessas pessoas que Ele salvou, através da entrega do seu Filho, está eu e você. Num gesto único, porque não haveria outro homem algum no mundo que podia fazer o que Jesus fez, que foi realizado na cruz por você. Só um podia fazer. O Deus único, Jesus Cristo, que me salvou e que salvou você. Aquele que você todos os dias se ajoelha e rende orações, que glorifica o nome dEle, que você está aqui por Ele. Continue glorificando o nome do Senhor, tornando Ele único na sua vida. Não divida o espaço que Ele tem na sua vida com nada. Nada tem tanto valor quanto a presença de Deus ou ter Ele no seu coração. Entenda que hoje você carrega Ele aí dentro. Hoje você é templo dEle. Então agradeça, louve ao Senhor, porque esse único Deus habita em todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, a confiança dos pastores, tá? Eu não sei se vai dar tempo, mas eu tinha encomendado um louvor. Cadê Gleice? Dá? Deus abençoe, gente.